Ore comigo. Pai, nós estamos aqui gratos a Ti. Obrigado por Tua palavra, obrigado pelo Teu amor, obrigado, Senhor, pelo Seu cuidado. Eu creio que o Senhor tem algo a nos ensinar hoje, e nós não estamos aqui por acaso. Deus nos trouxe a essa casa, e com certeza uma palavra revelada para cada um de nós. Obrigado, Espírito Santo, por essa canção que acabamos de cantar, pedindo para que o nosso coração esteja aberto. E essa é a nossa oração, que essa palavra não volte vazia, sem antes cumprir o propósito pelo qual ela será enviada, e ela voltará para Ti com esse papel cumprido, com um propósito cumprido. Ela vai marcar as nossas vidas. Em nome de Jesus nós oramos e Te agradecemos. Amém e amém. Amém, queridos? Graça e paz a todos que estão aqui em casa e também aos que estão nos acompanhando aí nas redes sociais. Deus abençoe a sua vida. Está nos assistindo pelo YouTube, pelo Instagram. O pessoal está lutando aqui com as imagens, com o telão. E vamos orando aí para que dê certo. Hoje nós preparamos uma ministração que eu precisaria muito dessas imagens que nós estamos orando para dar certo aí. Mas eu creio que se porventura não acontecer delas ficarem prontas, nós vamos seguir assim mesmo. Amém? Este ano nós estamos vivendo um ano do movimento. Alguém pode pegar aí uma bancada para mim, que eu vou sentar aqui também, vou ficar como vocês hoje. Se alguém puder me ajudar com isso, eu agradeço, por favor. Eles estão dizendo que talvez no principal não vai, mas talvez eles vão projetar aqui do lado, para a gente poder pelo menos ir acompanhando a linha de raciocínio. Hoje, obrigado, viu, Marcos? Deus te abençoe, filho. Hoje nós vamos estar, se vocês conseguirem então já projetar e tentar projetar a primeira imagem aí.
propósito é nós sermos desafiados a nos mover em direção a um discipulado, a uma multiplicação, seguindo o exemplo de um apóstolo, o apóstolo André, como Pedro já disse hoje no início. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no texto base dessa manhã, que está em João capítulo 1, versículo 40. Vamos ler 3 versículos. Eu vou ler na NVI com vocês. Eu não sei se vocês estão ouvindo, mas está dando um eco. Se puderem me ajudar com isso, eu agradeço. Obrigado. O texto base diz assim: André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que tinha ouvido que João dissera e o que havia seguido Jesus. O primeiro que ele encontrou foi Simão,
Você vai ver aqui, aliás, antes de falarmos sobre o significado aqui, queridos, de conectar, eu quero recordar algo a vocês. Por que que nós associamos o apóstolo André com esse mês do conectar? Por quê? Eu quero que você pense um pouquinho. André, ele tinha um coração de discipulador. O Pedro disse no início que uma palavra-chave para esse mês será multiplicação. E nós vamos falar sobre a estratégia de discipulado. Hoje nós vamos conhecer um pouco, queridos, assim, a essência de quem nós somos como igreja. Nós entramos num mês muito significativo para a Igreja Nacional, onde nós estamos vivendo uma identidade que Deus tem nos dado. André, ele tinha esse coração, ele sempre era uma pessoa que estava levando as pessoas a Jesus. A sua vida nos ensina muito sobre o poder da conexão e da multiplicação no reino de Deus. Agora, pastor, o que significa conectar? Claro, se você for buscar aí uma referência nas redes sociais, até no Google ou num dicionário, você vai perceber que a palavra conectar, ela vem da palavra, é uma palavra que vem do latim, que significa conectare. Que significa o que, pastor? Significa unir, significa ligar, estabelecer uma relação entre duas partes. Isso é o que significa conectar, é unir, estabelecer uma conexão entre duas partes. Veja bem, no mundo que nós estamos vivendo, um mundo moderno, nós usamos muito essa palavra, aliás, constantemente. Nós estamos conectados, por exemplo, à internet, sim ou não? Usamos muito essa palavra, conectados às redes sociais, com o celular, né, com que você está vendo ali à mesa, aquele celular ali, você pode observar, nós podemos nos conectar com ele e entrar em contato com o mundo todo, em um clique, em todas as nações da terra que têm liberado as conexões. Ou seja, nós podemos estar conectados a informações em tempo real. Esses dias eu viajei, nós fomos para Bogotá, e eu fui acompanhando o meu voo dentro do voo. Fui olhando o meu voo, nós tínhamos acesso à internet dentro do voo, eu liguei e fui conectado, e acompanhando num aplicativo que eu tenho, em tempo real, o meu avião, além de toda a informação que o voo oferece lá dentro, externamente, através do aplicativo, eu pude ir acompanhando. Eu disse, meu Deus, que coisa! Como que nós imaginávamos que um dia nós chegaríamos a essa conexão tão tempo real, rápida. Hoje você está indo para algum lugar e diz, ei, manda aí a sua localização. Aí você tem a opção de escolher lá em tempo real, tal, você coloca ali, aí sabe em quantos minutos, onde você está passando uma curva, onde está indo. Isso, e com a graça de Deus, queridos, se nós soubermos usar corretamente a tecnologia, nós podemos usar tudo isso para evangelizar e para discipular. Aproveitando, eu gostaria de fazer uma pergunta neste momento. Nós estamos, queridos, verdadeiramente conectando Cristo às pessoas e as pessoas a Cristo? Março, esse mês do conectar, eu tenho orado, queridos, e eu creio que será um mês em que Deus nos dará um tempo para fortalecer a nossa conexão com Cristo e a nossa conexão com aqueles que estão ao nosso redor, aqueles que estão próximos, aqueles que querem estar conectados conosco, que a gente quer se conectar com eles e eles a Cristo. Porque como discípulos, a nossa missão não é apenas estarmos ligados a Cristo. Veja, como discípulos, a nossa missão também é ligar outras pessoas a Cristo. Não é só a gente estar conectado a Ele,
mas é a gente conectar essas pessoas a Ele também. Ou seja, levando essas pessoas, ajudando essas pessoas a encontrar salvação, a encontrar propósito. Ontem eu e a minha família, eu fui fazer uma loucura ontem, queridos. Eu inventei de pular ontem, de voar de parapente ontem. Vocês imaginam eu voando? Voei, eu e a minha filha. Vai comemorar aniversário essa semana. Ela chegou, o papai disse: papai, eu queria um presente, sabe? O papai poderia me dar um voo de parapente. Eu disse: só com uma condição, só se eu for contigo. Imagina um homem medroso voando de parapente. Meu Deus, uma experiência incrível. Mas eu estou compartilhando isso com vocês só para dizer que o instrutor que me ajudou, que foi comigo, eu usei todo o tempo lá em cima no voo, ele me apresentando aquela beleza e eu apresentando o dono da beleza, anunciando Cristo a ele. Peguei o número dele, o contato dele, já me conectei com ele, e eu disse que eu vou levar aqui os irmãos, tipo o pastor José Roberto, para voar também. Já disse que eu vou levar aqui. Quem gostaria de voar de parapente aqui? Pronto. Ó, todos vocês, eu estou falando sério. Eu combinei com ele que eu vou montar um grupo aqui da igreja e nós vamos voar lá, nós vamos fazer um negócio louco com eles lá. E ele disse que vai ser top demais. Mas eu fui trabalhando, eu fui conversando com ele e me conectando com ele, me conectando com a pessoa. Para quê? Com um propósito. Aí soubemos que ele não pôde ter filho, que ele está na adoção há 15 anos para adotar um filho, e a gente foi conversando, se conectando com a pessoa. Nós precisamos, queridos, em ter esse coração, não apenas de se conectar, mas conectar com as pessoas. Eu estava até ouvindo aqui que a irmã Glória também levantou a mão ali, que ela quer pular de parapente. 90 anos, irmã Glória? A senhora está com 90 agora? 90 anos, né? Pronto, vamos levar a irmã Glória para voar de parapente também com a gente, né? Ontem tinha uma senhora realizando um sonho lá de 71 anos. Vocês acreditam nisso? 71 anos ela sobrevoando. Oh, meu Deus do céu. Bom, o discipulado, queridos, é uma arte. Eu creio nisso porque, qual é a arte, pastor? O discipulado, queridos, é a arte da gente conectar as pessoas a Cristo. O objetivo durante esse mês será isso, será a gente equipar a igreja, será a gente desenvolver aqui na igreja, trabalhar uma questão de discipulado e a multiplicação das nossas células, porque eu creio que cada membro, nós somos chamados a discipular e conectar outras pessoas ao Mestre. Quero fazer aqui uma pergunta reflexiva para nós. Com quem você está conectado espiritualmente? Com quem? Quem você tem levado a Jesus ultimamente? Hoje nós vamos sair do culto com uma ação prática. Esse mês nós vamos trabalhar muito prática aqui. Eu quero falar sobre esse homem chamado André. André, ele é um exemplo de conexão e multiplicação. Nas escrituras ele nos ensina muito sobre isso. Aliás, André aparece poucas vezes na Bíblia, não é muito. Você vai percebendo que sempre que ele aparece, a característica dele é a mesma. Só tinha uma característica forte em André. André, ele era um conector de pessoas a Jesus. Era a característica de André. Ele conseguia conectar as pessoas. Eu gostaria de convidar aqui dois amigos para me ajudar, Pedro e não sei quem que... Traz aí um discípulo para Pedro e traz o Nicolas. Estão chamando o Nicolas aí, Nicolas, olha aí. Ou Marcos, pronto. Eu quero chamar o Pedro, que não vai ser o Pedro aqui. Aqui o Pedro vai ser o André. Combinado? Queria chamar o André para sentar ali, aqui, por favor. E o Marcos, que é o Marcos, vai chamar Pedro hoje. Que confusão, né? Meu Deus.
Então diga assim, quem é o Pedro? Por favor, senta aqui, Pedro. Até eu já estou confundindo aqui, ó. Nós estamos aqui com o André e o Pedro. André, como vocês sabem nas escrituras, ele é irmão de Simão. Então nós estamos com 2 irmãos aqui nessa hora. Vamos, igualzinho, né? Olha, a cara um do outro, você olha assim, tudo a ver, super a ver. Tem 5 mãos, tem 5 dedos em cada mão, tem 2 olhos, nariz, bom, igualzinho. Vocês observam aqui, eu quero montar algo com vocês, queridos, essas 2 cadeiras próximas aqui, esses 2 jovens, para nos ensinar algo nessa manhã. Eu quero, durante esse mês, hoje começando, explicarmos o que é um discipulado relacional. O que é estarmos próximos um dos outros, onde o líder, de uma forma prática, ele vai ensinar o seu liderado. Através de um caderno de devocional, através das escrituras. Aliás, nós podemos usar a Bíblia para esse trabalho. Hoje nós temos materiais aqui como construindo, destruindo relacionamentos, onde nós sentamos 12 semanas com uma pessoa e ali a gente desenvolve um discipulado e ensina, onde aqui no caso André, ele ensina de uma forma relacional o Simão a se relacionar e a se conectar com as escrituras. Nós queremos, queridos, dentro de um contexto que vai acontecer daqui 2 semanas na igreja, que estão aí, o pessoal só está jogando informações aqui para a gente ficar atento ao que vai acontecer no dia 16 de março. A partir dessa data, e já aproveitando esse mês, nós queremos trazer assim algo dentro de um contexto de igreja, que nós podemos conectar as pessoas através das escrituras, através de uma forma prática, estando com elas, sentando com elas, conversando com elas, estando próximas a elas. Quando você vê lá no livro de João, capítulo 8, capítulo 6, versículo 8 a 9, falando ainda de André, é aquela passagem que André, ele apresenta um menino com 5 pães e 2 peixes para Jesus multiplicar. Você vê André fazendo essa conexão novamente com um garoto a Jesus, para que através dessa conexão 5.000 pessoas pudessem ser alimentadas. Logo depois você vai vendo no capítulo de João ainda 12, do versículo 20 ao 22, André, ele leva alguns gregos, pessoas que eram gregas naquela época, para conhecerem a Jesus. Isso está no João 12, do versículo 20 ao 22, você vai ver ele conectando o grego com Jesus. Além disso, a Bíblia diz assim, queridos, em Provérbios 11:30, o justo, ou o fruto do justo, é a árvore da vida, o que ganha almas, sábio é. Pedro tinha esse poder de se conectar, André tinha esse poder de se conectar, de conectar as pessoas a Jesus. E há uma lição muito importante, todos esses poucos versículos em que André aparece com essa característica de se conectar com as pessoas e conectar as pessoas a Jesus, é que André, ele não guardava para si aquilo que ele havia recebido. Vocês estão vendo aqui André sentado com Simão, foi exatamente isso que aconteceu. A Bíblia diz que assim que André teve a revelação de Jesus, diz a Bíblia, imediatamente André, ele apresentou Pedro, Simão a Jesus. Foi algo instantâneo. Ele só bastou ter a revelação de quem era Jesus, porque André, ele compreendia o que significava discipulado, e ele compreendia que discipulado é uma conexão contínua, não é algo que começa e termina, é uma conexão contínua,
alguém, queridos, que nos conecta a Cristo, e nós devemos conectar outros a Ele. André, ele tinha esse coração. Ele conectou os meninos, ele conectou os gregos, ele conectou, a primeira pessoa foi o irmão dele, a Cristo, a se conectar com o Senhor, estar conectado com o Senhor Jesus. Aqui na mesa tem uma corrente, como vocês podem observar. Essa corrente, ela pode nos ensinar muita coisa, queridos. Você vai perceber que, vou pedir para eles aqui, pegarem entre eles aqui, você vai observar que elas estão ligadas em elos. Sim, os elos estão conectados uns com os outros. A importância de uma conexão e o que faz com que ela não rompa é exatamente a força dessa conexão que esses elos têm. Suponhamos aqui que, no caso aqui, o nosso André e o nosso Pedro também seja mais um elo dessa corrente, em que ela vai continuar se estendendo, onde esse que acabou de ouvir de André, ele também vai dizer assim: opa, eu não vou ficar sozinho nessa corrente. E nós sabemos que Pedro não ficou sozinho. O que foi que Pedro fez, queridos? Nós sabemos que Pedro, ele estendeu esse elo à sua geração de discípulos, e assim sucessivamente. Quantos discípulos Pedro não teve a partir de uma conexão que começou com o irmão dele, André, quando ele entendeu através de João Batista quem era Jesus? Existe o início da conexão. Onde está o início da conexão? A nossa compreensão de quem é Cristo. Quando nós entendemos quem é Jesus na nossa vida, a gente começa a ter esse entendimento da importância de se conectar com os outros, porque através dessa conexão nós vamos formar elos fortes de relacionamento. Pessoas que vão estar conectadas, pessoas que vão estar juntas, sendo apresentadas ao Messias, levadas ao Messias, levadas a Jesus. Como é importante isso, queridos. Se nós estamos verdadeiramente ligados a Jesus, e nós sabemos que André, ele estava totalmente ligado a Jesus, e ele se conecta com o irmão dele, nós vamos desejar também que os outros se conectem a Jesus. André disse: eu não vou deixar isso só comigo, eu quero que Simão conheça. Imediatamente Simão também entendeu, a Bíblia diz que ele passou a ser chamado Pedro, e Pedro disse: eu não posso ficar com isso só para mim, eu preciso me conectar com as outras pessoas. E aí nós vemos, queridos, que aqui nós encontramos o grande valor dessa importância de comunicar, de compartilhar com quem nós amamos, a transformação que Cristo opera e nos impulsiona a viver uma vida cristã e testemunhando quem Ele é nessa terra, através da conexão. Por exemplo, um novo convertido, e nós estamos falando de André. Você percebe que André era um novíssimo convertido, ele acabou de conhecer Jesus, imediatamente através de alguém que apresentou para ele, que era João Batista. E a gente vê, queridos, que o novo convertido, ele tem um forte desejo de falar sobre essa experiência com Jesus. A quem? Aos familiares, aos amigos, às pessoas que estão à sua volta, assim como André imediatamente trouxe Pedro para conhecer o Mestre. Eu creio, queridos, que Deus vai nos levar neste mês a entender a importância dessa conexão com as pessoas. Como é importante nós nos conectarmos com as pessoas. Vamos dar uma salva de palmas aqui ao André e ao Pedro. Deus abençoe vocês, muito obrigado por nos ajudar aqui nessa manhã. Podem descer. Queridos, eu não sei se vocês recordam, cada mês está associado também a uma das características. Nós estamos trabalhando isso. Que características são essas, pastor? São as características que durante o ano de 2011, o ano passado, eu comecei a orar e disse: Senhor, quais são as características das igrejas que mais crescem no mundo comparado com a igreja primitiva? E nós extraímos 12 características durante esse ano. Já estudamos 2. Por exemplo, em janeiro nós estivemos falando sobre o apóstolo Pedro, mês do fundamento. E a característica, não sei se vocês recordam, era sobre a visão e propósito.
onde nós trouxemos aqui qual é a nossa visão da igreja, qual é o nosso propósito. No mês de fevereiro, nós associamos o apóstolo João, onde nós estivemos falando sobre a intimidade, e qual era a característica? Estabelecer uma cultura de oração e de jejum. Como é importante nós estabelecermos uma cultura de oração e jejum. E eu tenho, assim, dado graças ao Espírito Santo, queridos, porque tudo você vai percebendo que está conectado. Sem fundamento, nós não vamos para lugar nenhum. Foi o primeiro mês. Quem nós somos? Em quem estamos fundamentados? Logo depois, oração e jejum. Sem oração e jejum, nós não fazemos nada. E você percebe que nós estamos entrando, que se nós entendemos o nosso fundamento, qual é a nossa visão, oramos, jejuamos, nós já podemos entrar numa outra área, que é a área do conectar, de se conectar com as pessoas. Claro, lembrando que essas características que nós extraímos, elas estão totalmente conectadas à igreja primitiva. As características da igreja primitiva, ela só crescia justamente por isso. Em quem ela estava fundamentada, ela tinha uma visão clara de quem ela era, ela tinha uma cultura de oração e de jejum, sabe? E nós, neste mês de março, nós estamos associando o apóstolo João também, o apóstolo André, com esse mês do conectar, também a uma característica. Ela vai aparecer aqui agora para a gente, que é a característica, que é a estratégia do discipulado. Diga comigo, estratégia de discipulado. Como é importante nós entendermos isso, queridos. E muitas vezes, por nós não entendermos isso, nós não sabemos o que fazer. Uma das características das igrejas que mais crescem no mundo é saber qual é a sua estratégia de discipulado. Como nós discipulamos as pessoas? Como nós ganhamos as pessoas? Como nós nos conectamos com as pessoas? Discipulado, diga comigo, é um chamado para todos. Discipulado, queridos, não é uma coisa que o pastor discipula a igreja e só. Ou o líder discipula um liderado. Discipulado é um chamado de Deus para todos. É um chamado para todos nós. Deus nos chamou para sermos discípulos e discipuladores. A grande comissão, ela não foi apenas dada a pastores e líderes. Quando nós percebemos esse texto, ela foi entregue a todos os cristãos. Lá, eu estava vendo esses dias uma versão da Bíblia, e estava escrito assim: ide por todo o mundo, apenas os pastores e os líderes, e fazei discípulo de todas as nações. Você já encontrou essa versão aí na sua Bíblia? Alguém já encontrou? Não existe. Pastores e líderes, ide por todo o mundo e fazei discípulos de todas as nações. Não existe. Jesus, quando nos comissionou, ele disse: ide e fazei discípulo de todas as nações. Discipulado é um chamado a todos nós. Todos nós fomos chamados para discipular. Lá no livro de Mateus, capítulo 28, 19 e 20, que eu estou citando: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ensinado, e eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. É um chamado para cada cristão, para cada filho de Deus. Deus nos chamou para isso. Quando a gente chega em Timóteo, já Paulo tinha formado já um discípulo que era Timóteo. Ele chega para Timóteo e diz: Timóteo, vamos continuar essa conexão? Timóteo 2:2, ele diz assim: e o que de mim ouviste, Paulo falando, o que você ouviu de mim, Timóteo, ele era a primeira geração, falando para a segunda geração, que era o filho que ele estava ensinando, discipulando. O que você ouviste de mim, transmite a homens fiéis. Terceira geração, ele estava ensinando Timóteo a se conectar com uma geração posterior a dele. E aí diz o versículo: para que esses homens idôneos também possam transmitir a outros. Só num versículo existe 4 gerações de conectores aqui de pessoas: Paulo, Timóteo, homens fiéis e os idôneos, para se conectar com os outros. Paulo, ele entendeu esse princípio da conexão, de se conectar com as pessoas. Mas nós estamos vivendo num mundo, queridos, tão
introspectivo, tão assim, a gente está tão preocupado com o nosso umbigo, com a gente, conosco, que parece que a gente perdeu um pouco a vontade de se conectar com as pessoas, de estar próximo às pessoas. E há uma lição muito importante que nós podemos já começar a entender nesses versículos, que o discipulado é um processo de conectar as pessoas a Cristo e a capacitá-las a fazer o mesmo. Paulo faz isso. Paulo, ele entende a importância de Timóteo se conectar com Jesus, e imediatamente ele fala para Timóteo fazer o mesmo que ele tinha feito com Timóteo. Uma lição importantíssima. Quando nós discipulamos, nós estamos multiplicando vidas transformadas pelo Evangelho, conectando elas a Cristo. Multiplicação, queridos, não é apenas crescimento numérico. Parece que quanto mais eu vou, sabe, a gente vai entendendo. Multiplicação, quando a gente fala em multiplicação, não é só um crescimento numérico. Multiplicação significa vidas restauradas. Multiplicação significa vidas conectadas a Deus e essas pessoas conectadas a outras pessoas. Tudo isso é multiplicação. Isso significa que nós precisamos estar conectados para conectar os outros. É impossível estar querendo conectar alguém a Cristo sem a gente estar conectado com Ele e com as pessoas. É como aquele elo das correntes. Como que nós vamos conectar um outro elo se eu estou solto? Se o meu elo não está conectado com a igreja, conectado com alguém, conectado com as pessoas, eu não vou ter força para conectar-me com as outras pessoas. E isso é o que eu quero entrar nesse ponto agora, que nós precisamos estar conectados para multiplicar. Diga, conectados para multiplicar. Esse é o próximo slide que nós vamos ver agora. Conectados para multiplicar. Entenda uma coisa aqui, queridos, para que a igreja cresça e frutifique, nós precisamos fortalecer a conexão com Cristo, e diga comigo, com as pessoas. Queridos, Jesus ele resumiu todos os mandamentos em um mandamento: amar a Deus. O que ele fala lá? De todo o meu coração, todas as forças, toda a minha alma, e o meu próximo como a mim mesmo. Ele pegou, resumiu a Bíblia em duas coisas: amar a Deus e amar as pessoas. Conectarmos a Deus e conectar as pessoas. Conectados para multiplicar. Se nós não estivermos conectados, não haverá multiplicação. Conseguimos entender isso, queridos? Se eu não estiver conectado com o meu irmão, com a minha irmã, com o meu pastor, com o meu líder, nós não vamos conseguir multiplicar. Se não houver essa conexão, nós não vamos conseguir avançar. Nesse mês de março nós queremos fortalecer esse princípio que André nos ensina, do poder da conexão, de estarmos conectados com as pessoas. Pastor, como que nós conseguimos fazer isso? Queridos, quando nós estamos conectados com Deus e com as pessoas, através do discipulado, a Bíblia nos ensina que há um crescimento espiritual e multiplicação das células. Agora, quando nós tivemos a conferência, vocês estão vendo uma foto ali em cima? Aquela foto é do pessoal que se reúne em Mato Verde, Mato Verde, do pastor Geraldo e da pastora Tânia. Eles nos trouxeram um presente para a gente quando vieram aqui. A igreja se reúne lá, o pessoal nos abençoaram com um relógio a mim, um relógio a Priscila. Nós ficamos assim até constrangidos, e trouxeram esse quadro com essa foto, e disse: pastor, esse aqui é um presente da nossa igreja, nosso pessoal lá. E nessa ministração eu estava orando e me veio a importância de nós estarmos conectados, queridos. Quando nós estamos conectados, nós crescemos, nós frutificamos como aquela planta que está ali atrás, aquelas plantinhas que estão ali.
Aquelas plantas, vocês percebem que a visão de multiplicação, o crescimento espiritual da igreja, da célula, ela acontece quando nós estamos juntos, pertos. Pastor, mas nós temos uma estratégia de discipulado? Sim, queridos. Nós como igreja temos uma estratégia clara de discipulado, que é a base da formação de líderes e o crescimento sustentável de uma igreja, da nossa igreja. Muitas igrejas que crescem, elas adotam uma estratégia clara de discipulado, como, por exemplo, visão celular. Não estou falando do G12, estou falando de células. Hoje eu conheço igrejas católicas que adotaram a visão celular para crescer. As igrejas que crescem adotam esses programas, por exemplo, de grupos pequenos. São estratégias de discipulado. Pastor, e nós como ICGEC São José dos Campos, nós temos uma estratégia, claro, queridos, temos uma estratégia que nos permite um acompanhamento próximo dos membros e da formação de novos líderes, é claro, daqueles que querem, que desejam avançar, que querem se multiplicar, que querem fazer parte das escolas, que querem se envolver. E essa estrutura, queridos, que nós temos, não é uma coisa assim que nasceu assim na cabeça. Foram anos de busca, de oração, de intercessão através da nossa liderança, apóstola Valnice. Anos buscando em Deus para facilitar um crescimento orgânico, multiplicador. E nós, como ICGEC, nós abraçamos uma igreja que celebra no templo e nas casas. Nós somos uma igreja que estamos reunidos aqui no templo, e também somos uma igreja que nos reunimos nas casas. Entendemos a importância de uma estratégia de discipulado e nós adotamos um termo como igreja, célula. Célula é um termo que a Igreja Nacional do Senhor Jesus Cristo, aqui e no mundo, adotou. Nós usamos células para nos referir aos grupos caseiros, aos grupos pequenos. Nós estamos falando de se conectar, e nós nos conectamos com as pessoas através das células. E nós precisamos saber, queridos, como igreja, qual é a nossa estratégia de discipulado e fazê-lo com propósito. A minha estratégia de discipulado tem que ser intencional. Desculpa, eu esqueci o nome do senhor, perdão, querido, do senhor, o nome do senhor mesmo, Denis. O Denis e a Débora, perdão, eles estão, Deus tem tocado no coração deles, já há algumas semanas, já ingressaram na Universidade da Vida. São homens, é um homem e uma mulher de Deus, experiente, vieram de um outro ministério, Deus colocou no coração deles, e eles estão vindo, estão começando a fazer parte da ICGEC, aqui em São José dos Campos, se conectando conosco, já chegaram, já se envolveram na Universidade da Vida, já estão perguntando sobre capacitação destino, já querem estar conectados com a gente, já querem estar envolvidos, mas o Denis e a Débora ainda não conhecem a nossa estratégia de discipulado, como eu estou aqui trazendo um pouco hoje. Daqui a pouco ele vai no final, vai falar, uau, por quê? E talvez alguns de nós ainda também não temos isso claro dentro de nós, por isso a gente fica como, meu pai dizia assim, desculpa queridos, não vou usar o termo, não estou me referindo a ninguém como o animal que eu vou citar, mas meu pai usava porque quando uma vez eu estava vindo do interior, nós mudamos de Americana, de Jales lá para Americana, nós viemos num caminhão de mudança e eu vim debaixo da lona do caminhão e eu vim com 2 cachorrinhos dentro do caminhão, um grandão e um pequeno, e a gente viajou, eu acho que umas 9, 10 horas em cima daquele caminhão com os cachorrinhos, e meu pai dizia assim, não vai deixar o cachorro cair da mudança, porque às vezes se ele cai, você já ouviu aquele ditado assim, fica perdido igual o cachorro que cai da mudança? Alguém já ouviu isso? Já? Meu pai disse, segura esses cachorros aí. Às vezes quando a gente não entende nossa visão de discipulado, a gente parece como um cachorro que caiu da mudança, a gente fica perdido.
não sabe para onde a gente vai. A gente chega na igreja, o que está acontecendo aqui? Para onde a gente está indo? O que eu estou fazendo? O que está acontecendo comigo? Queridos, cada membro, nós precisamos entender a visão como um chamado, para que nós possamos impactar as vidas e transformar as comunidades, as pessoas. As células, elas devem integrar os novos convertidos, conectar essas pessoas, assegurando de que cada pessoa, ela seja discipulada desde o início e conheça as nossas estratégias. Está livre para todos nós conhecermos. Se você entrar no www.insegec.com.br, você vai entrar num site muito lindo da Insegec em São José dos Campos, onde você vai ver tudo quem nós somos, em quem nós cremos, nossa estratégia de discipulado, para onde nós estamos indo. Ali está tudo, respaldado nas Escrituras. É só entrar nesse site, você vai fazer uma leitura já nas primeiras páginas, você já vai perceber qual é a nossa visão. A visão da nossa igreja, queridos, é extremamente definida. E por sinal, não é porque eu estou aqui, mas por eu estar aqui, é uma das visões que eu mais amo nessa terra. Por quê? Porque ela me traz um respaldo preciso, onde a Bíblia me respalda e me ensina como nós precisamos envolver as pessoas, não de uma forma apenas teórica, mas conhecer esses ensinos para ministrar nas salas de aula, sim, mas também de uma forma prática, colocando em ação esse ensino. Esse próximo slide que eu vou mostrar para vocês, para quem não sabe, nós temos visão e missão. O que é visão, pastor? Visão é aquilo que eu quero alcançar daqui 5 anos, 10 anos, 20 anos. Essa é uma visão. Nós como igreja temos uma visão. Mas nós também temos, queridos, a missão. O que é a missão? É o dia a dia, é o passo a passo, o que eu tenho que fazer para alcançar a minha visão. Nós como igreja temos uma visão, esse é o próximo slide que eu vou pôr para vocês. Essa é a visão da nossa igreja, quando nós falamos de nos conectar com as pessoas. Qual é, pastor? A visão da nossa igreja, queridos, é a redenção do Brasil e de todos os povos. Essa é a visão da Insegec. Por isso que chama visão, é algo 10, 15, 20 anos, é a longo prazo. Minha visão geral da igreja é essa: alcançar o Brasil e os povos não, e todos os povos. Essa é a nossa visão. Vamos destrinchar um pouquinho a visão. Quando nós falamos de visão, agora nós vamos falar de uma visão dentro da visão, que é a visão estratégica. Como que eu vou alcançar o Brasil e todos os povos? Através do evangelismo. Isso está no nosso regimento interno, registrado em estatuto nos cartórios de registro de todo o Brasil. A nossa identidade. Como, pastor? Através do evangelismo, através das células evangelísticas e de um discipulado através de um grupo de líderes. Essa é a minha visão estratégica para alcançar a minha visão geral. Visão de célula evangelística é as nossas células multiplicadoras, que nós nos reunimos. E os nossos discipulados de líderes, é os discipulados que nós fazemos com um grupo fechado. Esse, queridos, é a nossa visão estratégica. Eu vou destrinchar mais um pouquinho, que está lá dentro do nosso regimento interno. Como é a visão de discipulado da nossa igreja? É o que está aqui e é o que está nessa plaquinha aqui em cima. Ó. Cada discípulo, um líder. Como você está vendo aqui. Cada ministro, um líder. E cada casa, uma célula, uma igreja. Essa igreja que se reúne aqui de domingo, ela é a extensão dela lá nas casas durante a semana. Significa que se nós não estamos conectados nas nossas células ou nas células, nós estamos desconectados da igreja. Isso é nossa identidade, queridos.
de um trabalho para conectarmos pessoas, para que as pessoas cheguem aqui e elas não fiquem perdidas. O plano de Deus aqui para todo discípulo é esse: ser um ministro de Cristo e fazer esse discípulo se tornar um discípulo e um discipulador. Agora, além da visão, como eu disse, nossa igreja tem a missão, que é o dia a dia, é aquilo que nós vamos fazer passo a passo, todos os dias, e para isso vem a nossa missão. Qual é a nossa missão? Vocês vão ver aqui, eu quero colocar para vocês, essa é a nossa missão: ser uma comunidade de adoradores de Yahvé, como está escrito, envolvidos na busca e salvação do perdido para fazer dele um discípulo de Jesus Cristo. Essa é a minha missão todos os dias, ser uma comunidade conectada, irmã Dinalva, em que essa comunidade, ela é uma comunidade de adoradores de Deus, juntos, para que nós possamos fazer uma coisa: estarmos envolvidos na busca e na salvação das pessoas, e fazer com que essas pessoas se tornem um discípulo de Jesus Cristo. Essa é a minha missão, minha declaração de missão como igreja. Se a gente for destrinchar isso, aí entra a estratégia da nossa missão. Como que nós, como uma comunidade de adoradores envolvidos na busca e salvação do perdido, como que nós vamos fazer discípulos? Como que nós vamos chegar até eles? Como que nós vamos nos conectar a esses discípulos? Lá no nosso regimento interno, o apóstolo Avalni se baseou no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 11 em diante, que ela diz assim, que Deus nos concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, evangelistas, pastores e mestres. E esse versículo diz que eles estão unidos para sustentar, ensinar, formar a igreja, para que essa igreja seja enviada. Ou seja, lá, eu vou ler para vocês, diz assim: reconhecendo que Cristo estabeleceu os dons ministeriais na igreja, como em Efésios, para possibilitar o cumprimento da missão, que é aquela missão que nós falamos antes: ser uma comunidade de adoradores envolvidas na busca e salvação do perdido para fazer dele um discípulo de Jesus. Aquela é a minha missão. Então, reconhecendo que os 5 dons ministerial é o que Deus nos dá como ferramenta para cumprirmos a nossa missão. Como apóstolo, pastor, evangelistas, mestres, esses 5, eles juntos, nós vamos fazer discípulos. E ela continua dizendo assim: para possibilitar o cumprimento da missão e alcançar o perdido e levá-lo a um processo de discipulado até que ele alcance a maturidade espiritual evidenciada no caráter e no serviço cristão. Mas não para por aqui. Ela diz assim: então, compelidos pela grande comissão e confiando na habilidade do Espírito Santo, ou seja, enviados pela grande comissão e dependendo totalmente do Espírito Santo, nós como igreja estabelecemos, através do poder dele, no nome de Jesus, praticar o discipulado e todas as suas implicações. Pastor, quais são essas implicações? Eu escrevi, vou mostrar para vocês aqui. Essas implicações não são minhas, queridos. Quando eu falo de implicações, é o que nós vamos fazer de uma forma estratégica para cumprir a nossa missão. Isso está onde, pastor? Dentro do nosso regimento interno. Tudo isso aqui, quando você vai ver e estudar, estão fundamentados, como eu acabei de dizer, nas Escrituras, em Efésios. Mas quais são as implicações que nós vamos usar como apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre? Pode pôr para mim o próximo slide. Essas são como que nós vamos cumprir. Primeiro, é a nossa declaração de missão. Como que nós vamos fazer com que aquela comunidade ganhe pessoas? Dessa forma: evangelizar todas as classes de descrentes. É assim que nós vamos conectar com as pessoas. Segundo, curar as enfermidades físicas e emocionais e espirituais.
Terceiro, ensinar todo o conselho de Deus. Quarto, enviar os discípulos à reprodução da missão. Libertar os oprimidos do diabo, integrar os convertidos à vida da igreja e treinar, equipar os discípulos para exercer a obra do ministério. Então vocês percebem que nós temos a visão e a missão. Visão destrinchada, missão destrinchada. Pastor, e aí? Aqui está a base para a gente se conectar com as pessoas. Como nós podemos chegar às pessoas? Agora, pastor, termina aí? Não. Para isso, queridos, baseado na igreja primitiva, nossa igreja desenvolveu uma estrutura de conectar as pessoas. Que estrutura é essa, pastor? Uma estrutura, queridos, que foi desenvolvida para toda a igreja local, baseada em 4 pilares. Quais são os 4 pilares? Diga comigo: evangelização, consolidação, treinamento e envio. Aqui estão os nossos 4 pilares de igreja. Como que nós cumprimos a missão e a visão? Evangelizando, consolidando, treinando e enviando. Quando nós falamos de evangelização, como nós fazemos isso, pastor? Nós fazemos isso, queridos, através dos nossos grupos celulares, das nossas células. Nós fazemos isso através dessa celebração que está havendo aqui na igreja hoje. É assim que nós evangelizamos, trazemos as pessoas para participar de um culto. Pastor, como que nós fazemos isso? Através de um evento de colheita. Nós estamos nos encontros de homens, de mulheres, estão tendo aqui alguns eventos. A pastora fez um outro dia com as mulheres. Meu Deus, tinha um monte de gente novas aqui. Pessoas novas. Eventos de colheitas. Como nós fazemos isso, pastor? Através da mídia. Nesse momento nós estamos usando a mídia e pessoas estão sendo alcançadas. Nós usamos isso, queridos, através de uma assistência social. Os irmãos aqui na igreja, Rubens, Odete, eles trabalham com assistência social e através da assistência social nós evangelizamos. Nós alcançamos isso por todos os meios legítimos. Mas não ficamos só nisso, nós temos o processo para cumprir a missão e a declaração da igreja, para conectar as pessoas, para que as pessoas cheguem aqui, não fiquem desconectadas. Queridos, aqui só fica desconectado quem quer ficar desconectado. Nós temos todo um passo a passo para a gente estar super conectado. E o que o senhor está falando, pastor? Sobre André. Nós estamos falando sobre conectar gerações. Esse é o tema de hoje, conectando gerações. Através de um André, de um Pedro, discipulado, conectando gerações. Nós também temos, queridos, a consolidação. Para que a consolidação? Para cuidar do novo crente. Como que nós usamos isso? Um consolidador, queridos, ele pode cuidar do novo crente. As células, a universidade da vida, o encontro que tem ali dentro, a consolidação. Para fortalecer as pessoas, para trazer as pessoas a ficarem conectadas. Mas nós também temos uma estrutura de treinamento, nossa capacitação destino, onde as pessoas elas entram para estudar e se tornaram líderes e dar substância às pessoas que chegaram, para que não se sintam desconectadas. E por final nós temos uma estrutura, queridos, em que essas pessoas que foram treinadas na escola, elas possam se tornar líderes, como Paulo ensinou Timóteo, e ensinou Timóteo a formar outros Timóteos na vida. Ou seja, temos tudo para estar conectados. Eu já estou concluindo, quero encerrar com um resumo. A estratégia geral do discipulado, queridos, a estratégia geral de discipulado, ela diz que a declaração da estratégia da missão, que é isso que nós acabamos de ver. Nós estamos com uma igreja pronta para levar qualquer novo crente a um processo de discipulado composto por 4 passos. Por isso que essas placas às vezes estão aqui, alguns perguntam, o que é aquelas placas?
O que aquilo ali está fazendo aí? O que aquele negócio feio, ou bonito, ou não sei o quê? Uma hora está lá, uma hora está aqui, uma hora está não sei na onde. Para que a gente possa inculcar que todas as pessoas que entrarem aqui, elas vão ser acompanhadas através de 4 passos. Ganhar, como o que o Pedro fez hoje, acendeu o celular, sendo luz. Nós somos luz. Consolidar para que ninguém se perca. Precisamos conectar as pessoas para que elas não se percam. Discipular ou treinar, sempre estamos aprendendo. Mesmo que a gente passe por esse processo, que são 3 meses, 1 ano de capacitação destino, nós nunca vamos parar de aprender. Sempre estaremos aprendendo. E o enviar, onde nós fazemos cada membro um discípulo, que essa é a nossa declaração. Cada discípulo um ministro, um líder, e cada casa uma igreja, uma célula. É assim, queridos, que nós nos conectamos, estamos conectados, a igreja está conectada. Nós temos uma identidade de trabalho, de desenvolvimento, de conectar as pessoas, de trazer as pessoas para perto. Isso significa que desde quando você chega, viu, querido? Desde quando o Senhor chega aqui na igreja, desde quando alguém chega nessa igreja, nós, cada líder de célula, cada um que está cuidando de uma célula, olha para você como um líder, olha para você como um ministro, porque você vai de passo a passo crescer aqui dentro desse lugar, se você quiser. Você vai avançando, você vai subindo um degrau após outro degrau. Nós temos isso a oferecer, a igreja oferece isso para cada um, onde esse discípulo vai guiar passo a passo nesse processo, onde todas as pessoas que chegam à igreja vão crescer, conectados. Agora eu quero ler só uns textos. Como que nós nos multiplicamos, pastor? Conectados a Jesus, queridos. Se nós não estivermos conectados a Cristo, nós não vamos conectar outras pessoas. Um discipulador só consegue levar outro a Jesus se ele estiver conectado a Jesus. Como que nós multiplicamos, pastor? Se conectando com as pessoas também. Estando conectado com as pessoas, discipulado tem que ser intencional. Eu quero lançar um desafio daqui a pouco, quero fazer uma oração já, e quero lançar um desafio com vocês. Terceira forma que nós nos multiplicando é conectando-nos à visão da igreja. Nós nos multiplicando, conectando com Deus, conectando com as pessoas e nos conectando com o ensino da igreja. Se eu não aprender o que a igreja oferece e não me aprofundar, eu não vou conseguir me multiplicar. A gente vai ser um eterno irmão sentado no banco, um eterno irmã sentado no banco. Nós precisamos estar conectados com Cristo, com as pessoas e com o que a igreja ensina, com o que a igreja oferece, com o que nós temos. Se nós, queridos, estivermos assim conectados corretamente, nós vamos nos multiplicar naturalmente. Nosso crescimento vai ser natural. E há uma mensagem muito importante e chave aqui, resumindo toda essa contextualização. Assim como André, que eu e você, que nós possamos, queridos, ser aqueles que conectam vidas ao Mestre. O discipulado não é apenas ensinar alguma coisa. O discipulado não é só apenas sentar aqui e ensinar algo, mas é levar essa outra pessoa a ter um encontro verdadeiro com Jesus. Como que eu vou levar alguém a ter um encontro com alguém se eu não tenho esse encontro com alguém? É importante. Amém? Gostaria que vocês se colocassem de pé, eu quero orar com vocês. Diga assim: Deus me chamou para ser um conector no reino de Deus. Você crê nisso? Deus nos chamou para sermos conectores. A colheita é grande, queridos, mas os trabalhadores são poucos, diz em Mateus 9, 37 e 38. E ele diz assim: rogai para que o Senhor envie mais trabalhadores.
como nós temos necessidades de trabalhadores, queridos. Quero lançar um desafio para todos nós nessa semana. Aliás, eu queria que você pedisse, orasse ao Senhor, para que Deus te mostrasse alguém para você se conectar e discipular. Mas pastor, eu não estou conectado, não estou. Nós temos aqui todas as células, podemos nos conectar, você pode estar com alguém. Não guarde a sua fé somente para você. Compartilhe e conecte com os outros. Feche os seus olhos, eu quero fazer uma oração. Pai, em nome de Jesus, eu quero orar nesta manhã, Senhor, para que nós possamos ser como André, pessoas que conectam outros ao Senhor. Ensina-nos o caminho desse discipulado que a igreja nos oferece, a amar, a multiplicar para o teu reino. Usa-nos para alcançar as vidas e expandir o teu propósito nessa terra. Nós oramos nessa manhã, Senhor, para que o Senhor cumpra o seu propósito em nós e através de nós, que sejamos pessoas conectores. Que esse conectar não seja apenas num contexto, Senhor, da palavra latina que significa conectar e que é unir e trazer duas partes para si, uma perto da outra, mas seja algo que vai além disso. Nós não queremos apenas a etimologia da palavra, mas a essência do que ela significa no contexto das Escrituras, em que quando entendemos o que Cristo é nas nossas vidas, nós não vamos ficar com Cristo só para nós, vamos levar outras pessoas a estar conectadas com Cristo, assim como nós fomos conectados. Por isso a nossa oração nesta manhã é como igreja, Senhor, o Espírito Santo nos dê esse espírito de André, essa unção de André, de conectar as pessoas. Este mês de março será um mês extraordinário, onde cada um dos cultos nós estaremos nos conectando com as pessoas, em nome de Jesus, amém. Esse mês será dividido em duas partes. Hoje e domingo que vem nós estaremos falando sobre a conexão com essas pessoas de fora. Eu vou dar um spoiler bem pequeno para vocês. A partir do dia 16, nós vamos fortalecer uma conexão com as pessoas aqui de dentro. Porque nós queremos que essa conexão aconteça com Cristo, conosco, para que a gente se conecte com os outros. Mas eu queria fazer algo agora. Você consegue pegar o seu celular nesse momento, agora, pegar ele na sua mão, enviar uma mensagem a alguém que você conhece e sabe que essa pessoa precisa ouvir de Jesus? Não precisa ser assim um texto bíblico, nada, mas de repente você vai pegar o seu celular, e eu vou fazer isso. Você vai pegar o seu celular, entrar no seu WhatsApp e procurar uma pessoa que tem aí, um amigo, uma pessoa que talvez precise ouvir de Jesus, e você vai mandar assim para ela: olá, tudo bem? Boa tarde, bom dia, estou orando por você. Olha, será que a gente poderia se encontrar qualquer dia? Você consegue fazer isso? Vamos tomar um café? Eu vou fazer isso agora, de uma forma prática. Em outras palavras, você consegue se conectar com alguém agora? Com uma pessoa? Procure alguém aí, tenta aí na sua lista. Eu vou dar uns 2 minutinhos para a gente fazer isso, para ver se a gente consegue se conectar com alguém. Se a gente consegue mandar uma mensagem para uma pessoa que ela precisa ouvir falar de Jesus, que ela precisa ouvir falar de Cristo, e você vai dar aquele pontapé inicial, um oi, um olá, um boa tarde. Se possível, marque um encontro com essa pessoa, seja intencional em se conectar com alguém nesta semana, seja intencional em conectar uma pessoa, se conectar com uma pessoa, para que você possa conectar essa pessoa a Cristo. Como, pastor? Como André fez com Pedro. Beleza? Conseguiram? Você conseguiu aí? Quem conseguiu aí mandar uma mensagem para alguém? Ótimo, olha aí, várias pessoas, muito bom, muito bom. Eu também
mandei aqui uma mensagem, mandei um oi e disse que eu gostaria de conversar com ela. Eu creio, escute, você que fez isso, nós vamos ouvir testemunhos nesse púlpito sobre essa conexão intencional que nós acabamos de fazer. Você crê nisso? Eu creio. E assim será. Nós vamos nos conectar, queridos. Eu gostaria que nessa semana você intensificasse, identificasse, ou melhor, essa pessoa talvez, ou se você não conseguiu se lembrar de alguém aqui, faça isso durante a semana. Procure identificar alguém para contactar com ela, entrar em contato, mandar uma mensagem. Aliás, escreva o nome dessa pessoa. Se possível, hoje comece a orar por ela. Amém? Que Deus abençoe você. Até a próxima semana. Em nome de Jesus.